Abrir as nossas Bíblias no livro de Mateus, escreveu segundo o Evangelho de Mateus, capítulo 26, de 36 até o 45. Todos acharam? Bem fácil, né? Então vamos estar lendo. Então chegou Jesus com eles um lugar chamado Getsêmani. Disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto vou além orar. E levantando consigo Pedro, os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se, a angustiar-se muito. Então lhe disse: a minha alma está cheia de tristeza, até a morte. Fica aqui e vigia comigo. E indo um pouco adiante, prostou-se sobre o seu rosto, orando, dizendo: meu Pai, se é possível passar de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos, e disse: Pedro, então nem uma hora pudesse vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo segunda vez, orou, dizendo: meu Pai, se este cálice não pode passar de mim, se eu beber, faça-se a sua vontade. E voltando, achou outra vez adormecido, porque os seus olhos estavam carregados. E deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então chegou junto os seus discípulos e disse: dormi, agora repousai, eis que é chegada a hora do Filho dos Homens, que será entregue na mão dos pecadores. Pode sentar aí, igreja. Estamos diante de uma palavra que nós começamos a observar um jeito. Porque Jesus, quem era Jesus? Jesus era um que instruía, ensinava, orientava. Jesus foi o único que deu a vida por cada um de nós. Jesus foi aquele que, na cruz do Calvário, ele olhou e não mediu qual era a vida de cada um. Se você está aqui nesta noite, ele não te olhou do jeito que você era, como você é. Ele simplesmente olhou e falou: eu vou dar minha vida por cada um nesta noite. E Jesus foi para aquele lugar, ele foi interceder, foi orar. Ele foi pedir alguma coisa. Porque hoje em dia, igreja, nós começamos a ver que nós temos desejo. E desejo tem comprometido muito nós com Deus. Porque nós desejamos muita coisa e esquecemos de desejar a melhor parte, que é andar com Cristo. Isso é desejo próprio nosso. E esses desejos têm nos levado a um momento da nossa vida espiritual, estar morto espiritualmente, não viver conforme Deus quer que nós vivamos. E quando eu começo a falar isso, eu começo a falar de experiências próprias de cada um, que nós podemos falar nesta noite, porque esse aqui é um culto de libertação. Nós só queremos ser libertos, nós só queremos ser salvos, nós queremos várias coisas importantes. Jesus ele vai fazer. Mas o mais importante na nossa vida é a gente se libertar mesmo dessa vida que nós estamos levando, ao contrário, e levar para o lado do Senhor e viver com Ele verdadeiramente. Porque quando nós olhamos desse jeito, nós olhamos desse modo, Jesus ele tem olhado também do mesmo jeito conosco. Sabe por que Jesus nunca parou de olhar por nós? Às vezes nós pensamos que nós estamos se afastando, Jesus está se afastando de nós, é o tempo todo nós estamos se afastando dele, nós que estamos conduzindo uma vida impura em caminhos que não é para andar. Não podemos colocar Deus como culpado daquilo que nós fazemos de errado na nossa vida. E quando eu comecei a olhar esse texto, quando eu comecei a me colocar desse texto, eu comecei a ver alguns parâmetros para a minha vida, porque eu também tenho desejo. Eu me lembro que quando eu era pequeno, ainda uma criança, eu lembro que eu estudava num colégio lá próximo de casa, um colégio Rui Barbosa, colégio municipal, bem conhecido, o pastor também conhece. E eu ali estudando naquele colégio, a professora me perguntou o que eu queria ser quando eu crescesse.
E eu falei uma palavra, eu falei assim, eu quero ser bancário. Por que eu queria ser bancário? Aí eu comecei, eu mesmo, aquela professora, por que você quer ser bancário? Eu expliquei aquela situação, porque eu queria chegar a ser um bancário na vida. Porque quando meu pai me levava para São João, eu participava com ele, eu ia com ele, meu pai me levava, e a gente ia muito ao Banerj, que naquela época, o Banerj que fazia pagamento de contas. Hoje não existe mais, era o Banco do Estado do Rio de Janeiro. E ali nós chegávamos com meu pai, e eu ficava vendo aquele caixa trabalhando ali, eu achava aquilo bonito. Eu achava que, olhando para aquilo ali, que aquela pessoa estava fazendo aquilo, que era uma coisa maravilhosa. Aí eu comecei a colocar isso dentro de mim. O meu desejo era ser aquilo ali, ainda como uma criança. E eu faço uma pergunta aqui nesta noite: qual o seu desejo principal na tua vida hoje, aqui neste lugar? Porque, às vezes, você está desejando coisa que não é de Deus. Você está se afastando o tempo todo de Deus. E eu fiquei observando isso, e eu comecei mais adiante. Eu não queria mais ser bancário. Olha como é que nós mudamos de uma hora para outra. Eu já queria ser engenheiro, eu já queria chegar a uma outra profissão mais grande ainda que aquela, que eu nunca consegui chegar. Quanto de nós desejamos coisas que não é daquilo que Deus quer para nós? Quanto coisas que nós pedimos a Deus não é aquilo que Deus quer para as nossas vidas? E eu comecei a meditar profundamente. Eu comecei a me ver, porque minha vida, ela precisava que os desejos seriam mais fortes. Não, eu tinha que ver o que realmente Deus queria para que minha vida fosse essa vida ideal, perfeita com Ele. E eu comecei a admirar a palavra que o Senhor estava colocando aqui, que quando Jesus ele vai para o Getsêmani, que é um jardim, quando nós vamos num lugar bonito e maravilhoso, nós ficamos olhando, que lugar maravilhoso, nós paramos e fica visualizando que lugar maravilhoso. Foi a mesma coisa que aconteceu na vida de Ló. Ló, quando saiu junto com Abraão, ele partiu. Lá no capítulo 3 de Gênesis, nós começamos a observar que Ló, quando ele começa a partir, estava tendo contenda, estava tendo discussão entre pastores de Ló com de Abraão. Mas Abraão era uma pessoa que fala, nós somos irmãos, nós vivemos com a fé em Cristo, em Deus. Às vezes nós estamos discutindo, nós estamos brigando com coisa, nós estamos perdendo a nossa ligação com o Senhor, nós estamos se afastando dEle. Por que eu falo isso, igreja? Porque nós não temos mais vivido desse jeito. Eu me lembro que quando eu estava aqui nesta igreja, eu tomei uma decisão, conversando com o pastor, fui lá dentro, conversei com ele, falei, pastor, eu preciso sair. Mas qual era o meu projeto de sair? Eu vou sair agora, eu vou curtir uma nova vida. Não, eu tinha uma promessa, eu tenho essa promessa de Deus. O pastor olhou para a minha visão assim, eu falei, sabe o que é? Eu estou precisando ajudar a minha família. Eu preciso atuar no meio da minha família. Eu não sabia qual era aquela coisa que Deus estava falando comigo, que Deus queria fazer na minha vida, qual era o projeto naquilo que Deus estava fazendo. E eu saí pelas essas portas. Eu saí, vivi aqui nesta igreja, ar-condicionado, muito bem. Para onde que eu fui não tinha nada disso, mas eu parti e fui. Na primeira experiência que eu tinha desejo de continuar fazendo, aprendi, e ainda agora voltei mesmo à igreja, depois vamos falar sobre isso, e comecei a aprender, a conhecer mais o amor de Deus através da palavra da verdade, porque aqui tem ensinamento da verdade. E Deus começou a orientar profundamente dentro do meu coração. E eu via que realmente eu precisava fazer algo a mais. Porque às vezes nós precisamos fazer algo a mais. Mas uma coisa nós temos que aprender. Nós estamos aqui para somar, para fazer crescer o reino do Senhor. E eu comecei nessa época, eu saí daqui. Eu saí daqui e fui para onde que eu estava. E lá começamos a fazer várias campanhas, vou voltar depois ao texto. Eu comecei a meditar nessa palavra, o Espírito me levou dentro desse texto e começou a falar comigo. Porque às vezes nós estamos olhando para o jardim, estamos olhando para coisas boas, mas Deus quer que você comece a fazer o verdadeiro ID do Senhor. E eu fui, parti. Cheguei lá, a primeira experiência.
Eu me lembro até hoje, nós começamos a fazer campanha em casa de família, acrescentar família, viver dentro de casa de família. Primeira coisa que acontece comigo, o meu carro foi roubado. 7 semanas de campanha me levaram o meu carro que eu tinha. Mas nesse mesmo dia, eu encontrei meu carro, não fui nesse dia, até falei com a minha esposa, com a Cristina, levaram o carro, mas se levaram, Deus vai me dar, e me deram o mesmo carro, me levaram bateria, mas o carro estava no mesmo lugar, eu puxei o carro para a minha casa. E continuamos fazendo. Eu era para estar aqui revoltado, naquela casa daquela irmã, falando, ai, Senhor, por que tu fez isso comigo? Por quê? Não, Deus tem um plano maior na tua vida, Deus quer fazer o maior para você, minha irmã. E eu fui. Nós fizemos a campanha. Ali tinha uma pessoa, o esposo de uma irmã, que nós trabalhamos na casa daquela irmã. Foi 6 campanhas, chegamos à 7ª campanha. Até ali nós falamos, Deus não fez nada. Porque nós não olhamos o lado espiritual e Deus realmente não tinha movido, não tinha feito nada. Você que pensa, Deus estava trabalhando no coração do esposo daquela irmã, porque Deus estava atuando. Aquele esposo daquela irmã estava atrás de uma pilastra, sempre usando os louvores. Quando estamos louvando aqui neste lugar, tem pessoa do lado de fora escutando vossos louvores. Deus tem falado aqui dentro deste lugar e tem pessoas que passam por aí, eu canso de ver, para na porta e fica ouvindo o ministério do louvor cantando, o pregador pregando, porque o Senhor, Ele tem atuado aqui neste meio. É que vocês não percebem. Às vezes, se vocês olharem aqui, vocês vão observar. Uma certa vez, o nosso evangelista, irmão Antônio, estava trazendo uma palavra sobre o coração de Davi. E eu estava me enquadrando como o coração de Davi era perfeito. Aí que você pensa, quantas falhas que tinha aquele homem. Mas ele tinha temor ao Senhor, ele andava com sinceridade com Deus. Quando Deus via, enviava o profeta a falar com ele, ele pegava na mesma hora e abaixava. Quanto de nós que recebemos a voz do profeta e manda se consertar e nós não se consertamos, andamos fora ainda de parâmetros na nossa vida e não deixamos o profeta falar porque nós não acreditamos mais. E eu estava observando que quando Jesus estava nesse monte, no jardim de Getsema, orando, ele conta com instrumento. Deus tem contado com instrumento aqui nesta noite, com cada um. Porque às vezes nós viemos buscar, quem não quer, eu quero receber. Eu quero que o pastor da igreja venha orar para mim, as portas abram, aquele meu processo que está lá no juiz é assinado, eu quero isso, igreja. Mas uma coisa eu quero falar aqui nesta noite, não adianta, vai abrir porta sim, mas se você não tiver essa ligação perfeita com Deus, não vai adiantar de nada, porque nada disso nós vamos levar. Uma vez eu estava conversando com um irmão, é que vocês não pararam, não pensaram uma coisa. Nós fomos fazer uma campanha de oração na casa de uma outra pessoa. E essa pessoa, entramos pela porta dentro e começamos a fazer uma campanha. A família toda, ao contrário. Aí tinha gente que falava assim, como que vocês rezam direitinho? Aí eu falava assim, não, nós não rezamos, nós oramos. É diferente, nós não fazemos reza, nós oramos, nós apresentamos nossos problemas ao Senhor. E Ele tem ouvido o problema de cada um. E Ele tem falado, olha que eu vou te dar desse jeito que você tem me pedido. É difícil. Porque demora. E nós ganhamos aquela pessoa para Jesus. Eu quero, ainda estou, esse é tipo um resumo para entrar na mensagem. E ganhamos aquela pessoa para Jesus. Mas com o passar do tempo, igreja, aquela pessoa faleceu. E aquela pessoa foi embora. E naquele cemitério eu estava ali.
Eu e a Cristina, minha esposa. Olhamos para um lado, olhamos para um outro. Olha como é que são as coisas. A mesma pessoa que falou que Jesus podia mudar e mudou a vida dela, era a mesma pessoa que estava entregando aquele corpo ao Senhor. Eu que fiz aquele culto fúnebre. Você que prega. É triste, não é? Às vezes você não entende o mistério de Deus. As nossas orações têm alcançado pessoas profundamente, ela tem ido ao encontro de pessoas que estão mortas espiritualmente, mas Deus tem ressuscitado pessoas no nosso meio, Deus tem levantado pessoas no nosso meio. Quando o pastor da igreja, o ungido da casa, começa a orar, pode ter certeza, Deus está levantando você, minha irmã, meu irmão. E eu fico meditando nessa mensagem desta noite. Aí eu fico olhando. Uma coisa mais grave que eu vou falar aqui, que nós temos que viver como um verdadeiro testemunho aí fora. Nós não podemos viver dormindo o tempo todo. Nós temos que estar acordados naquilo que Deus está querendo fazer realmente na nossa vida. Eu saí daqui ainda, igreja. Eu fiquei pouco tempo fora desse lugar aqui, do outro quartel, fiquei só 7 anos. E esse tempo, a minha cunhada, ela recebeu uma notícia que não estava muito bem, estava doente. E ela queria tomar vamos falar assim, não era nenhuma condição. Ela queria ficar numa casa, num lugar, mas as portas se fecharam, não deixaram. E ela, na mesma hora, virou para mim e para a Cristina: eu quero servir o Deus de vocês. Igreja, isso é testemunho. Quantas vezes a pessoa fala: eu quero servir o Deus de vocês, que o mesmo Deus de vocês é o nosso Deus. Tem gente falando que existe vários deuses dentro da igreja, só existe um Deus, só esse que nós vamos render glória ao teu santo nome. Nós que fabricamos Deus dentro da igreja, nós que colocamos vários deuses dentro da igreja. Só existe um que pode te abençoar, só um que pode te dar, só um que tem a salvação garantida para a tua vida. Mas, infelizmente, nós temos caçado vários tipos de deuses. Nós estamos virando pessoas que, não, meu Deus é mais grandão, o meu é melhor, o meu é isso. Para disso, igreja. O mesmo Deus que opera na minha vida, através do Espírito, é o mesmo que opera na vida de cada um nesta noite. É o mesmo Deus que está falando contigo através do Espírito dele nesta noite no teu coração. É o mesmo que está te levantando quando você estava caído, naquele teu momento que você estava dentro do teu quarto orando por aquele problema, e Deus falou: olha que eu vou te levantar nesta noite. Tem gente que fala assim: eu não aguento mais estar com Cristo, eu não ando. Para, não fala isso não. Fala diferente: eu quero estar com Ele aonde que a batalha estiver travando, eu quero estar com Ele. E minha cunhada, ela passou esse processo. Ela ficou dentro da nossa casa, sendo cuidada por nós dentro da nossa casa. Aí, por que eu conto essa história desse testemunho? Foi um momento que nós precisamos levar ela mais para próximo da nossa casa, porque ela não conseguia andar, não conseguia se locomover muito. Nós carregava ela de um lado nosso, botava ela sentado, ela como é que ela me chamava? Era nem, como é que era a minha palavra que ela usava? Meu filho, uma palavra assim, adocicada para mim. Eu quero ir para a escola dominical, que eu quero aprender contigo. Aí eu olhava para, meu Deus, será que eu estou com esse valor todo? Aí Deus falava assim: tá, eu coloquei ela na tua mão para você conduzir ela para o reino dos céus.
quanto Deus tem colocado na tua mão para você prosseguir, levando esta pessoa, e você tem desistido, você não tem visto, você está dormindo, você está ali naquele sono que você não tem acordado. E Deus tem falado, fala do meu amor para ela, para essa pessoa, que eu quero transformar, eu quero mudar esta pessoa, que o único que pode mudar e transformar é o Espírito Santo do Senhor. Eu posso falar bonito para vocês aqui, eu posso falar várias coisas, mas se o Espírito não atuar, eu vou falar em vão em tudo que eu vou falar para vocês, porque é o Espírito que tem que trabalhar na tua vida, conforme Ele trabalhou na minha. E eu fico observando, Jesus convida os seus discípulos a estar com Ele. Igreja, hoje em dia é tão difícil, porque quando o pastor chama, vamos fazer isso, e muitos não conseguem mais fazer. Tem gente falando assim, meu tempo acabou, eu agora vou para outro lugar. Tudo bem, se você vai para continuar trabalhando para o Senhor, é você com Deus. Mas se você está saindo por sair, por briga, por contenda, por uma coisa, desista, volta atrás. Porque o Espírito do Senhor quer falar no teu coração que Ele ainda não completou aquilo que Ele quer completar. Ele ainda está trabalhando na tua vida. Porque Deus, Ele trabalha desse jeito, igreja. Eu me lembro que quando eu cheguei numa igreja, uma certa pessoa, a Cristina sabe, recebi uma oportunidade de trazer uma palavra, talvez o pastor também já recebeu palavra desse jeito. E eu entrei pelaquela porta e fui pregar com aquela pessoa. Eu sentado ali, a pessoa me botou, traz uma palavra. E eu trouxe uma palavra naquele dia. E aquela pessoa me olhou assim para mim, assim. Falou, Gilberto, eu quero falar contigo. Aí eu falei, o que tu deseja falar comigo, meu pastor? Eu chamo todo mundo que é pastor de meu pastor. Sabe por quê? Sabe por quê? São tudo homens separados para ser o nosso pastor. Mas tem gente falando assim, não vou chamar, eu chamo todo de meu pastor, porque são meus pastores. Começa a obedecer aquilo que o Senhor manda você fazer, igreja. Não tente mudar aquilo que o Senhor tem feito na tua vida, pensando que você é soberano a qualquer coisa. Nós não somos soberanos a ninguém. Porque o próprio Deus fala que olha todo mundo igual. Se Deus olha todo mundo igual, que Ele é supremo, é soberano Deus, como que eu vou olhar diferente? Mas eu tenho olhado diferente, eu tenho matado aquilo que Deus tem colocado de fazer o melhor. E nesse sentido, aquele irmão falou assim, quero falar contigo. Quer ficar comigo? Falei, meu Deus, quanto que eu vou receber? Ele falou, não, em 6 meses eu te coloco assim, para ser pastor, em 6 meses. Aí eu falei, meu irmão, que proposta boa. Mas posso fazer uma coisa? Deixa eu orar ao Senhor. Cristina sabe. Orei. Eu falei, meu irmão, fui chamado para isso ainda não. Deus não falou comigo. Orei. E Deus falou, nada. O momento que Deus faz, quando você vai ser elevado a alguma coisa, Ele fala antes contigo. Eu, quando cheguei a uma posição aqui, eu me lembro que numa certa vez, eu nunca contei isso, eu vou revelar agora aqui. Eu fui a um certo lugar, uma vigília, eu ia muito em vigília, hoje eu já não estou indo mais, hoje eu já estou com a idade já, eu estou bem galinha, eu sou o famoso bem galinha. Eu só quero hoje tentar passar algumas experiências de vida daquilo que eu vivi, dentro daquilo que o Senhor tem falado no meu coração. E eu sentei naquele lugar, e Deus usou um vaso naquela noite, uma mini vigília, num sábado, até 11 horas da noite, e Deus usou um vaso. Acho que você vai subir mais um degrau. E nisso tudo eu fiquei, agora eu vou revelar, eu fiquei, será que é de Deus mesmo? E nessa época, o pastor Moisés, ele me chamou no canto, falou, olha, hoje eu vou te fazer isso na tua vida, isso. Aí eu falei assim, você aceita? Eu olhei para a cara dele, do pastor, assim, deu aquele sorriso. Falei, pastor, é de Deus. Vamos ver se vai passar lá.
Aí nisso tudo passou. Aí nesse mesmo dia, estava sentado nesse banco onde está a missionária Ana sentado, a irmã Aparecida, mãe da irmã Sueli. E ela sentada aqui, e eu dando aula aqui. Eu me lembro disso até hoje. Quando ela começou a falar, olha que vou te colocar mais um degrau, você vai subir. Aí eu falei, é de Deus. Deus já estava falando com ela, já estava intercedendo, porque o pastor da igreja já estava falando. Se eu não aceitasse, eu ia pagar um preço. Eu aceitei. Eu quero falar, minha amada irmã, meu amado irmão, aquilo que Deus está chamando a você fazer, faça, porque Deus vai exaltar o teu santo nome. E aqui tinha 3, junto com Jesus. A palavra de Deus fala que Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, que diz que era Tiago e João, aqui não diz. Tinha 3. Jesus convidou a orar com ele. A chave do sucesso é a oração, igreja. A tua chave de vitória é a tua oração. Às vezes nós olhamos para o irmão, eu vou pedir aqui, o irmão que ora melhor que eu vou pedir ele para orar. Mas se Deus está mandando você que tem que orar, o irmão ele vai orar, mas você que tem que fazer a tua parte. Tem gente empurrando a tua parte para o irmão fazer, que é sua para você fazer. Para desse jeito, no trabalho é desse jeito. Porque Deus, quando Ele chama, Ele vai capacitar. E quando você tem orado, Ele vai fazer. O pastor ora, eu recebo, mas eu tenho que confiar também naquela oração que eu tenho feito, porque Deus vai abrir porta onde que não tem porta. O Deus do impossível está aqui nesta noite operando a teu favor. O Deus do impossível, Ele fala, continue fazendo, continue intercedendo. Eu estou te dando. E eu fico meditando. Quando eu olho aqui, Deus convida os 3 para estar orando com Ele. E quando Jesus ele vai mais adiante, quando Jesus está voltando, está lá todo mundo no monte, debaixo do jardim, com certeza com cobertor em cima e descansando, dormindo. Quantas vezes que o Senhor tem te acordado pela madrugada? Quantas vezes o Senhor tem que falar hora e você tem parado de madrugada, olha para um lado, olha para o outro, está muito frio. Quantas vezes o Senhor toca, bate na tua porta e fala, o ladrão está entrando, não, é para você acordar, para você orar. Para cortar laços. E Deus já tem falado isso com cada um. Eu me lembro que eu morar é onde que eu moro, é onde que eu resido, igreja. Teve uma época lá, eu estava em casa, era 3 horas da manhã. E tentaram invadir lá. Foi tiro para todo lado. Mas Deus me levantou 3:30 da manhã. Eu falei 3:30, o Espírito começou a me incomodar. Eu ajoelhei assim na cabeceira da minha cama, a Cristiana lá, eu orando que Deus estava falando comigo, e comecei a orar. Comecei a interceder. Comecei a repreender aquele mal que, meu Deus, meia hora depois começou. Daqui a pouco parou tudo. Igreja, se não aconteceu coisa grave que você está orando, e o Senhor tem confiado, tem acreditado e tem crido em cada um. Eu fico olhando aqui, no 41 aqui diz assim, vigiai e orai. Igreja, o que é vigiar? O que é vigiar? Já parou para pensar o que é vigiar? Quem já foi de quartel sabe o que é que eu estou falando. Tem as cabines de cada quartel e tem a pessoa que fica de sentinela, vigiando, olhando se vai vir algum inimigo. Aí quando vem um inimigo, ele alerta. Quanto de nós não tem mais vigiado?
e temos abrido o nosso coração, a gente podemos perceber naquilo que eu estou falando aqui nesta noite. Davi era o segundo coração de Deus, sim ou não? Era o segundo coração de Deus. Davi teve um momento na tua vida que ele resolveu fazer a casa do Senhor. Davi resolveu fazer a casa, o templo do Senhor. Era para ele fazer. Quanto de nós que não é para fazer nada naquilo que Deus não manda e nós estamos fazendo. Nós não estamos vigiando com aquilo que Deus manda não fazer e nós estamos fazendo. Nós estamos comprometendo a nossa vida, a nossa família, nós mesmos estamos destruindo nós mesmos porque nós não estamos vigiando. E Deus usa o profeta Natan. E esse profeta Natan, ele vai, está lá em 2 Crônica, ou 2 Samuel, capítulo 3, não vou ler. Está também em 1 Crônica, capítulo 17. Deus envia o profeta Natan. E esse profeta Natan, bem conhecido, aquele que repreendeu Davi, sempre estava do lado de Davi. E chega um momento na vida de Davi, ele queria fazer o templo. Ele tinha aquela vontade. A vontade tem que passar quando não é de Deus, igreja. Eu queria estar agora em casa, com o meu joelhinho para cima, sentado no sofá, mas eu estou aqui. Talvez a missionária Ana também, com toda a dificuldade dela, ela está aqui. O pastor trabalhou o dia todo. Irmão Antônio, evangelista. Cada um que está aqui nesta noite. Mas se vocês estão aqui nesta noite, é porque o Senhor permitiu que você viesse nesta noite, neste lugar. Porque hoje é um culto de quê? De libertação. E hoje Deus vai renovar a tua força aqui neste lugar. Deus vai te encher de novo neste lugar. E eu fico olhando. E Davi queria fazer o templo. Aí Deus fala com Natan. O Natan foi aquele que olhou para o rei Davi e falou assim, ó, você vai fazer o templo, vai ser concedido, tudo isso está no teu coração. Quantas coisas estão no meu coração que não é para me fazer, que eu quero é do meu coração. Enganoso é o coração do homem, igreja. Pare de pensar desse jeito. O coração tem enganado muita pessoa que você não tem pedido, não tem orientado, não tem orado, não tem falado com Deus. Aí você fala, é de Deus. Não é não. Só é de Deus quando Ele fala que é. E eu fico meditando. Aí Deus fala, sabe o que acontece? É a mesma coisa quando nós estamos no banco da igreja. Senta no banco da frente. Eu não sento. Eu gosto de sentar bem atrás. Porque vai chegar aquelas pessoas que já estão com o banco marcado e vai sentar e eu vou ficar avergonhado. É assim que Deus tem feito. Deus tem colocado a pessoa a saber esperar. Tem gente que não está esperando. Quanto tempo que Josué ficou do lado de Moisés? Quanto tempo que Josué ficou ali, marcando o passo? Às vezes nós queremos correr atrás na frente do burro, como se diz, o velho ditado. Eu falo uma certa vez, voltando antes por aqui, Natan, eu queria um carro, eu fui no Monte Horebe, eu ia muito no monte, hoje eu não posso mais, igreja, eu não posso, nem vou mais lá. Hoje eu oro aqui com o pastor. Quando o pastor fala, eu prefiro ficar dentro da igreja. Eu não tenho mais condição de subir morro. Meu joelho não é mais de garoto, eu manco, vocês vão me ver mancando. Eu estou com 2 artroses, não parece, mas eu tenho 2 artroses bilateral nos 2 joelhos. Mas Deus falou que vai me dar vitória. Eu tenho orado. Eu lembro que uma certa vez, voltando, eu fiz uma campanha de oração. 30 dias de oração aqui neste lugar. 30 dias. Janeiro, dia de oração. Eu me lembro que o pastor Moisés falou, vamos orar. E eu, nessa época, nós precisávamos, pastor, vamos levantar o obreiro para fazer jejum. Então, eu não sabia que eu ia fazer na quarta ou ia fazer na quinta. Aí eu falei assim, eu vou fazer nesses 2 dias. Na sexta-feira eu fui mandado embora do emprego. Aí você, pô, mas que coisa, hein?
Não. Deus tinha uma coisa maior para mim. Deus sempre tem coisas maiores que você não percebe. Deus tem coisas maiores. E você está parado naquilo e Deus está falando, continue fazendo o que eu quero. É a mesma coisa do povo, quando estava de frente daquele mar, Deus falou, olha meu povo, marcha, por que me clama, mãe? Manda o povo marchar, é isso que Deus quer para você continuar marchando e vai, recebe a vitória em nome do Senhor Jesus. E ali, Natan dá uma palavra profética, cuidado com palavra profética e profetada. Eu já tive profetada uma certa vez numa igreja. Cristina estava grávida da Cristine. Nós ficamos 9 meses fazendo unção na barriga da Cristina. A Cristine. Que ela não podia pegar filho. E ela ficou 9 meses fazendo a unção. A irmã lá, a missionária, fazia a unção na barriga dela. Ela ia para dentro de uma salinha 9 meses. Porque Deus já tinha me dado aquela criança. Eu não era pai. E eu ficava olhando assim. Quando o irmão vem aqui na frente, olha só que eu vou falar aqui nesta noite. Vem aqui na frente quem quer ver Deus ser pai, quem é pai. E eu fui lá na frente, eu não era pai. E a Cristina ali me olhou, e eu indo lá para frente, a Cristina, você é pai, me enganou? Falei, não, eu estou indo pela fé, porque a oração vai fazer efeito na minha vida e Deus vai mudar. É assim que Deus está falando, Deus quer mudar a tua vida aqui nesta noite. Oh, minha irmã, meu irmão, aquilo que quando começar a orar, começa a entregar o teu problema na mão do Senhor, Ele vai solucionar e vai te resolver o teu problema. E eu fui lá na frente. 5 anos que a Cristina, nós era casados, ela não tomava remédio. 5 anos. E ficou grávida. Eu saí naquele dia, todo mundo fala que agosto é o mês do desgosto. Me casei em agosto, meu filho nasceu em agosto. Tá, meu igreja. E eu vou falar uma coisa para você. Deus fez. Eu saí dali, daquele lugar, ninando uma criança. 1 mês depois, Cristina estava grávida. A glória é do Senhor mesmo. Pode glorificar o nome do Senhor neste lugar. A glória é dele, igreja. Porque eu confiei naquela oração. Eu não tinha força para orar. Às vezes nós não temos força para orar. Eu entendo você, minha irmã, meu irmão. Você está com tanto problema que você não tem mais força. Lembra de Ana, quando ela estava orando? Você olhava para a boca da Ana, só mexendo. É assim, às vezes está a nossa vida. Nós não temos mais força para orar. Mas em nome do Senhor Jesus, começa a interceder, porque as orações vão ser feitas nesse lugar. E você vai receber em nome de Jesus. E voltando, Natan fala para tudo aquilo que o teu coração você vai receber do Senhor. Está lá em Samuel 1 e 2, não vou ler não. Vou terminar, minha mensagem eu estou terminando. E nessa passagem eu olho, Natan falou isso, talvez para agradar o rei. Como nós queremos agradar um irmão, quando eu falo assim, irmão, hoje você vai receber aquele carro lá, aquele avião, o avião você vai vir do céu, aquele avião é teu. Nós vamos passar essa profecia que não é de Deus. Eu estou comprometendo naquilo que Deus tem falado. Porque quando nós passamos alguma coisa dentro do Espírito, aquilo que o Senhor está mandando você falar é de Deus. E Deus tem confirmado. Eu vou fazer um culto de ação de graça. Estou esperando um momento acontecer, um fato. Tem pessoas aqui, por isso que eu quero terminar. Deus me trouxe para esse lugar aqui de volta, porque ainda não terminou aquilo que Ele quer fazer. Só eu ficar sentado dentro desse banquinho ali, saber esperar do Senhor. Ele vai falar no momento certo, eu vou te dar. É uma bênção material que eu tenho esperado, igreja. Aí depois a gente vai contar sobre essa benção. E ali, aí Deus falou, profeta, Deus, fala, volta lá e fala, assim diz o Senhor, Ele não vai levantar templo nenhum.
Olha só, assim diz o Senhor. Ele ficou envergonhado, que ele teve que voltar a falar com quem? Com um rei. Rei, não vai acontecer isso não. Se o rei foi mais vingativo, eu vou cortar a tua cabeça. Mas não, ele ouviu. E a palavra do Senhor diz que depois ele foi orar. Igreja, tem coisas que Deus fala que não é, você tem que orar e pedir a direção daquilo que Deus quer falar na tua vida. Tanta gente está fazendo as coisas sem orar. E eu finalizo essa minha mensagem aqui, não vou expandir. Diz assim, vigiai e orai. A vigilância você tem que ter. A vigilância você tem que ter. Não pode faltar. Tem tanta gente andando sem a sua vigilância. Tem gente só orando. Aí tem orado, baixa a cabeça e ora. Por que os 300 foi levantado? Por que os 300 foi levantado? Porque aquele que baixar a cabeça, mas olhar com aquela vigilância ali, esse faz parte dos 300 de Gedeão. Eu quero falar que nesta noite, vocês não vieram, não entraram, não adentraram nessa porta, não foi em vão não, porque aqui o Senhor tem te dado a vitória neste lugar, e Ele ainda não completou, e Ele vai completar aquilo que Ele falou contigo. E nós sabemos de uma coisa, por isso que eu falo, nós temos que vigiar, nós temos que matar os desejos dentro de nós, porque às vezes nós deixamos esse desejo ser mais forte e não deixamos Deus fazer a sua vontade na nossa vida. Eu não estou aqui para agradar ninguém não, igreja, eu nunca tive para agradar ninguém. Sabe por quê? Eu quero chegar e estar com Ele lá no céu. Todo dia eu falo, Senhor, não esqueça de mim, eu quero estar contigo quando um dia você vier buscar a igreja. Eu não olho. Às vezes nós ficamos tão tristes, porque um olha para ti, um taca a pedra em você, deixa atacar. Porque só taca a pedra em você porque você tem dado fruto. Nenhuma árvore só taca a pedra porque não tem. Se você está recebendo pedrada é porque você está dando fruto. E o fruto do Espírito está se manifestando cada vez mais. Venha crescer na graça, venha crescer nisso que o Senhor tem dado a você. E eu sou feliz por isso, igreja. Porque se eu for contar meu testemunho, já estou fechando a minha mensagem, diz assim, vigiar, orar e não entrar em tentação. Na verdade, o Espírito está pronto, mas a nossa carne é fraca. Se você começar a fortalecer cada vez mais aquelas brechinhas na tua vida, dentro de você, você vai observar que o Espírito do Senhor, ele vai começar a transbordar, porque quanto mais você está fechando, não vai ter vazamento de nada, ele vai te encher e vai te usar do jeito que ele quer usar. E diz esse título que eu trouxe hoje, que eu falei, matando o desejo e deixando o Espírito implantar a vontade do Senhor, através de quê? Da oração. Que o Senhor pode estar nesta noite. Quando você vier orar, receber, o pastor da igreja estiver orando, intercedendo, creia. Ele está atuando na tua vida nesta noite. É isso que eu falo com o Senhor nesta noite. Receba, igreja. Abre o teu coração para Ele. Deixa o Espírito implantar essa renovação na tua vida. Sai daqui cheio. Sai daqui renovado. Sai daqui fortalecido pela graça do nosso Senhor. Agradeço a minha rica oportunidade. Passo a oportunidade para o nosso pastor.